Bem-vindos. Vamos ao resumo da última aula deste ano letivo e vamos começar com uma pouco de política. Queria só avisar, portanto, que a próxima aula será a última, que daqui a 2 semanas, a 28 de maio, não posso vir. Pensem então durante esta semana no modelo de aulas para o ano, ou atual, ou sem aulas de debates de ideias, e na próxima aula decidimos em conjunto como é que se irá ser no próximo ano. Vou fazer então o tal parênteses para a política. O ranking, começo com o ranking de economia do ano. Da revista The Economist. The Economist é uma revista liberal, defensora do mercado, da globalização, que faz todos os anos um ranking mundial de países, não apenas da União Europeia. A revista compila dados económicos de 36 dos países mais ricos do mundo e depois faz uma hierarquia. O que é que aconteceu em 2025? Portugal distinguido pela The Economist como Economia do Ano. Isto é tirado do site do governo. Agora, do jornal económico. O Economist põe Portugal no topo das economias em 2025, no topo, portanto, com Portugal a liderar o ranking global do The Economist em 2025. E pronto, claro, o nosso primeiro-ministro referiu que o país registrou, isto é meia do site do governo, registrou níveis elevados de emprego, redução da dívida pública, aumento dos rendimentos, sublinhando que estes fatores permitem adotar medidas de apoio às famílias e às empresas sem comprometer a estabilidade financeira. Vamos confirmar, porque é bom sempre ter algumas dúvidas. E qual é a realidade deste país? Se será realmente assim uma economia tão florescente? Bom, a verdade é que Portugal ganhou mais 3.200 milionários no último ano, cerca de 9 milionários por dia durante o ano todo, todos os dias. E cerca, portanto, de um milionário em cada 3 horas, todos os dias durante todo o ano. É uma economia que produz esta quantidade de milionários, não se pode dizer que seja uma economia pobre, uma economia em déficit. Neste momento há em Portugal 175 mil pessoas com um património líquido superior a US$ 1 milhão, no final do ano passado, Global Wealth Report 2025. Estes 175 mil milionários portugueses detêm aproximadamente 376 mil milhões de dólares, cerca de 2.149 milhões de euros por milionário. E os que não são milionários? Bem, a riqueza média por adulto em Portugal é de perto de 64 mil dólares, cerca de 140 mil euros. Enquanto a riqueza mediana é de 81 mil, ou cerca de dólares, cerca de 70 mil euros. Significa, portanto, que a média está mais alta do que a mediana. A mediana é o valor do meio, pondo todas as pessoas, rendimentos de todas as pessoas por ordem, desde o mais alto até o mais baixo. O valor do meio é cerca de 70 mil euros. Como a média está acima, significa que há muita gente a ganhar muito e puxa a média para cima. E, portanto, como digo aqui, um sinal claro da concentração de riqueza nos escalões superiores. No meio disto tudo, uma economia florescente, Montenegro anuncia que o governo vai aprovar quinta-feira proposta de revisão da legislação laboral. Por que mudar uma lei que nos pôs no topo das economias do mundo? Por que mudar uma equipa ganhadora? É uma interrogação que nós fazemos, não é? E há uma resposta, um lapso talvez da Ministra do Trabalho. É que a lei em vigor, aquela que nos levou ao primeiro lugar do ranking de todas as economias do mundo, a lei em vigor é que tem algum desequilíbrio a favor dos trabalhadores. Portanto, quer-se aprovar uma nova lei que tire direitos aos trabalhadores. Assim, está bem. A lei serve então para tirar os poucos direitos que os trabalhadores ainda têm. Trabalhadores, refiro e acentuo, que têm contribuído para a riqueza do país e destes milionários que em cada 3 horas aparece um. E é graças aos trabalhadores que eles conseguem isso. E portanto seria de esperar um pouco de gratidão, não acham? E a lei vir a dar mais direitos aos trabalhadores e não a tirá-los. Portanto, é aqui uma questão de quê? Porque esta senha será ódio aos trabalhadores? Claro que não. Isto é uma questão simples de ideologia.
a ideologia neoliberal, que neste momento domina o mundo inteiro e praticamente todos os partidos, é uma ideologia que defende que não há sociedade, não existe essa coisa chamada sociedade, o que existe é seres individuais, independentes, responsáveis pelo estado em questão, o estado físico, o estado psicológico, o estado económico, etc., e que podem, no mercado, que isto a ideologia neoliberal põe o mercado acima de tudo, portanto, no mercado estas pessoas são livres de se associarem, aí sim podem associar-se livremente e estabelecer as regras que quiserem. Portanto, num cenário destes, em que cada pessoa é independente de todas as outras, é responsável pelo seu próprio Estado, não faz sentido um Estado, agora Estado com E grande, não é? O governo vir proteger direitos dos trabalhadores e, portanto, não faz sentido haver leis que protejam direitos, seja de quem for. E daí que os direitos que os trabalhadores têm, vai sempre ou é o mais fraco, claro, tiram-se esses direitos. Podia ser tirar os direitos aos ricos, mas não. Os ricos são poderosos e é chato tirar direitos aos ricos. Portanto, tiram-se direitos aos pobres, aos trabalhadores, aqueles que têm menos defesas. É assim, é o mundo em que vivemos, não é uma inevitabilidade, porque, felizmente, ainda podemos votar e não votar nas pessoas que fazem estas coisas, não é? Se quisermos, se acharmos que está bem, pois sim, senhor, votemos então, não há problema nenhum, principalmente para as pessoas que estão no topo da escala social e económica. Essas não têm problemas nenhuns com estas leis que tiram direitos aos trabalhadores, claro. Bom, voltamos às nossas aulas, ao primeiro axioma, que dizia, lembro, que é impossível não comunicar. Estávamos a ver modos de contornar a impossibilidade de não comunicar, a aceitação, que é entrar na conversa esperando que o outro desista, a aceitação passiva, em que não rejeitamos, mas mostramos através de olhar, de postura corporal, etc., que não estamos interessados, a rejeição, quando falamos mesmo e dizemos que não queremos e pedimos desculpa por não estarmos disponíveis para aquela conversa, a desqualificação, fazendo mudanças bruscas de assunto, fazendo interpretações erróneas e incoerentes daquilo que a outra pessoa está a dizer, interpretando literalmente as metáforas que a pessoa possa usar, ou não dizer nada, portanto, não responder nada, dizendo uma coisa qualquer ou usando um estilo obscuro. Tudo isto são formas de desanimar, digamos assim, a continuidade da conversa, porque nós nunca conseguimos, havendo interação e estando em presença uns dos outros, nós nunca conseguimos não comunicar. É preciso cuidar é que estas táticas, que são negativas porque impedem a comunicação, que é o que seria, que é o natural acontecer, estas táticas servem, portanto, para dificultar a comunicação, mas nunca a impedem, enquanto as pessoas estiverem juntas, como eu digo. Só que podem estragar as relações e podemos ficar envolvidos nestas táticas de tal maneira que só com a ajuda exterior é que conseguimos interromper um ciclo vicioso e tornar a relação boa outra vez. Mais uma tática para evitar a comunicação, a formação do sintoma, quando comunicamos qualquer coisa do tipo, eu até nem me importaria falar consigo, eu até desejaria, mas há algo mais forte do que eu e de que eu não posso ser responsabilizado, impede-me de o fazer. Bom, o problema disto é que a pessoa sabe que se trata de um ardeu e isso pode transparecer, a menos que ela se convença de que tem o sintoma, o que também não é bom. Por exemplo, quando eu digo que sou tímido e não quero prolongar a conversa, ou quando alguém me fala enquanto está a falar um professor ou outro palestrante, e eu exagero um pouco, porque eu sou surdo, né? Sou surdo, mas posso exagerar e dizer, desculpe, não consigo ouvir, é que eu sou surdo. Eu ouvi, mas como não quero que a pessoa continue a falar, desanimo, formo um sintoma que impede a comunicação. Este sintoma, portanto, é normalmente uma informação que inclui uma mensagem não verbalizada. E qual é essa mensagem? O que está implícito nesta é algo como isto. Não sou eu quem não quer fazer isto. Não sou eu. É algo que está fora do meu controle. Por exemplo, os meus nervos, a minha ansiedade, a minha doença, o meu ouvido deficiente, no meu caso, o modo como fui criado, o álcool, etc. Nós em Gorgias temos um exemplo moderado desta técnica.
Gorgias comunica que não se importa de continuar a conversar, mas que há algo que talvez o impeça. Isto porque Gorgias está a ver que a discussão com Sócrates está a correr mal e quer ver se sai dessa discussão. E essa coisa que o impede, que talvez o impeça, é mais importante do que ele e é uma coisa de qual ele não pode ser responsabilidade pessoalmente. Vejam. Gorgias diz, quando Sócrates pergunta, queres continuar a conversar? Gorgias diz que sim, mas talvez conviesse atender também aos interesses dos presentes. Antes da vossa chegada, ele está a falar com Sócrates e Querofonte, já eu tinha ocupado largamente o auditório com a exposição das minhas ideias e a sessão vai estender-se ainda muito se continuarmos esta conversa. Devemos, pois, pensar nas conveniências dos ouvintes. Não aconteça que estejamos a reter aqui alguém que tenha mais que fazer. Devo dizer que isto não resultou, porque as pessoas à volta não perceberam, ouviram o que o Borges disse, mas não perceberam o que eu queria dizer. Eu queria dizer que não queria continuar com a conversa, mas as pessoas não ouviram o que eu queria dizer. E então toda a gente diz: não, 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 estamos todos muito entusiasmados, queremos continuar, continuem, continuem. E Gorgias, coitado, lá teve que continuar a discutir com Sócrates, que era uma coisa que eu já não estava a querer. Perdão. Há dois problemas com o recurso continuado desta técnica da formação do sintoma. Primeiro, ou nos comprometermos com o sintoma, consciente ou inconscientemente, é difícil voltar atrás e ficar subitamente são. Isto é, se eu digo que estou surdo e que não consigo ouvir, depois não posso passar de repente a ouvir bem o que as pessoas dizem, não é verdade? Segundo caso, o segundo problema é que tende a causar incómodo ao próprio e aos outros. Às vezes acaba por ser necessário um pedido de ajuda exterior para depois tornar mais funcional a comunicação. Por exemplo, quando as pessoas dizem: não há nada a fazer, é o modo como eu fui criado, não há nada a fazer. E isto é usado continuamente e começa a haver uma grande dificuldade e a relação começa a ficar minada e é preciso ajuda exterior. Conclusão: comunicamos sempre, logo, se todo o comportamento é comunicação, então atribuir um rótulo ao comportamento ou à pessoa não faz sentido nenhum, nem é minimamente útil. E, e a razão porquê? Eh, de quando estamos a rotular, nós estamos a criticar. Vejam bem, nós devemos estar atentos, é o segundo pilar, a escuta ativa. Nós devemos estar atentos ao que aquele comportamento nos está a querer comunicar. Um bocado como os ouvintes deveriam ter ouvido, de estar atentos ao que Gorgias queria comunicar e não propriamente àquilo que ele comunicou. E temos que saber o que é que a outra pessoa está a comunicar, não só, mas principalmente em termos de relação. Há um exemplo muito interessante que me aconteceu, um exemplo real, em que o dono de uma empresa criou um conselho consultivo, e passado um mês, 2 meses, apresentou uma proposta numa reunião com os quadros da empresa. E uma proposta de um projeto, apresentou um projeto. E há um dos elementos do Conselho Consultivo, pede a palavra e diz assim: olha, eu não estou a perceber, doutor, para que é que serve então o Conselho Consultivo? E o dono da empresa, que não percebeu o que é que ele queria dizer, disse assim: então o Conselho Consultivo serve para. Você sabe, você é do Conselho Consultivo? Sim, sim, mas nestas condições, para que é que serve? Para que é que estamos aqui? E o dono da empresa não estava a perceber e disse mesmo: eu não estou a perceber. E há um colega que diz: doutor, eu acho que o meu colega o que está a querer dizer é que este projeto que o doutor apresentou, se calhar devia ter sido conversado primeiro com o Conselho Consultivo e só depois, então, aqui apresentado a toda a gente. Diz o dono da empresa, é isso que queria dizer. Sim, é capaz de ter razão, realmente não me lembrei, olha, peço desculpa. E a comunicação e a reunião, pois, continuou bem. Mas estão a ver o problema, nós devemos estar mesmo atentos a que os comportamentos querem dizer. Não é apenas ouvir o que o outro está a dizer, mas também é o que ele quer dizer. E é aqui que Sócrates falha algumas vezes. Por exemplo, Sócrates está a responder a Gorgias. Gorgias diz: eu não percebi bem o que tu acabaste de dizer. E Sócrates diz: é natural, Gorgias, ainda não me expliquei claramente. Mas Polo
que é o outro com quem estava a discutir, mas Paulo é jovem e impetuoso. Ora, a primeira parte da frase, tudo bem, não é? Ainda não me expliquei claramente, está a dizer porque é que provavelmente Gorgias não. A culpa não é de Gorgias, a culpa é de Sócrates que ainda não se explicou claramente. Mas a segunda parte, ele critica, ou seja, rotula o Paulo de jovem impetuoso e, portanto, está a criticar. E isto já não é muito bom. Porquê? Porque ao rotular ele não procurou saber o que é que o que é que Paulo quer dizer com o seu comportamento. E isso vai dificultar a comunicação. Portanto, para terminar, a regra é ouvir não só o que a outra pessoa diz, mas o que ela quer, no fundo, dizer com aquilo que diz e com a forma como o diz. É esta, no fundo, a grande mensagem com que vos deixo. Obrigado pela vossa atenção e até para a semana, onde vamos discutir, nós na última aula, vamos discutir o livro, mais uma crónica da Lídia Jorge. Um bom fim de semana e até lá.